Olá pessoal, hoje eu vou retomar as minhas críticas e comentários sobre o atual governo do Lula lá, principalmente no tocante à quantidade de ministérios que esse indivíduo resolveu formar. 37 ministérios. Isso é uma coisa, do meu ponto de vista, irracional. E eu vou explicar por quê. Se fosse proporcional à população brasileira, de cerca de 215 a 217 milhões de pessoas, não estaria certo, porque países muito mais populosos têm muito menos ministros. E eu vou provar isso aqui agora. E se fosse proporcional também à riqueza do país, ao PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todos os valores de todos os bens e serviços produzidos ao longo do ano pelo país, também não se aplica, até porque o Brasil atualmente é a 10ª economia do mundo, portanto tem 9 países bem mais ricos que o Brasil e que tem muito menos ministros. Então fica evidente que é uma coisa irracional, ilógica, inaceitável. Ou seja, uma coisa totalmente equivocada, totalmente errada, enfim. Vamos aos números então. Os Estados Unidos, por exemplo, que tem uma população de 331 milhões de pessoas, bem mais que o Brasil, que é o país mais rico do mundo, inclusive, com um PIB de 18,6 trilhões de dólares, só tem 24 ministros. A China, que tem um PIB de 11,2 trilhões de dólares e 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, só tem 26 ministros. A Inglaterra, que tem um PIB de 2,6 trilhões de dólares e uma população menor do que a do Brasil, mas é um país bem mais rico, tem 68 milhões de pessoas, só tem 25 ministros. A França, que tem um PIB de 2,5 trilhões de dólares, embora também tenha uma população menor de 65 milhões de pessoas, só tem 19 ministros. A Alemanha, que também tem uma população menor de 83 milhões de pessoas, tem um PIB de 3,4 trilhões de dólares e só tem 15 ministros. O Japão tem um PIB de 4,9 trilhões de dólares, uma população menor do que a do Brasil, 126 milhões de pessoas, só tem 19 ministros. Corrigindo, a Alemanha só tem 15 ministros. 19 é o número do Japão. A Itália, que tem uma população também menor do que a do Brasil, 59 milhões de pessoas, mas tem um PIB maior, 1,8 trilhões de dólares. Só tem 24 ministros. E o Brasil, como vocês sabem, tem um PIB de 1,8 trilhões de dólares, 217 milhões de pessoas, mas tem 37 ministros. E só o governo, a Dilma tinha 42. Muito provavelmente até o fim do governo do Lula lá, ele vai aumentar mais 7 para não perder para a Dilma. Enfim. Mas o Fernando Henrique tinha 25 ministros. O anterior, o Bolsonaro, tinha 25 também. Então não tem necessidade de 37 ministros, até porque esse aumento de 12 ministérios custa ao Brasil 2 bilhões a mais por ano. Então, um país que está precisando de dinheiro para investimento público, para bancar o paternalismo petista, não pode se dar ao luxo de ter 37 ministros, com um custo tão alto. E quanto mais gente, mais se bate cabeça e menos se produz. Isso é uma lógica, não só no governo, mas principalmente no serviço público, do que na iniciativa privada. Na própria iniciativa privada, que dá de 10 a 0 em termos de eficiência e produtividade no serviço público do Brasil e do mundo, quanto mais gente no comando, menos
resultado, mais custo, menos resultado. Então, uma gestão enxuta, uma gestão inteligente, uma gestão racional, uma gestão honesta, uma gestão comprometida com resultados positivos, não pode ter tanto cacique. Como se diz naquele ditado popular, é muito cacique e pouco índio. Aplica-se ao caso. Muito cacique e pouco índio. Isso é muito ruim para o país. Denigre a nossa imagem, mas muito pior do que isso, os resultados de tantos ministérios são pífios, para não dizer lastimáveis, alarmantes. E isso significa o que já se espera de um governo do Lula lá. Começou errado, e tudo que começa errado, segundo a lógica universariana, digamos assim, acabei de improvisar essa palavra. Tudo que começa errado, invariavelmente termina errado. Como já aconteceu com o governo do Lula lá e da Dilma lá. Enfim, é muito triste isso, é lamentável, espero estar errado, espero morder a língua, mas é o que esse governo, se é que dá para chamar isso de governo, tem a nos propiciar, se podemos chamar isso de algum tipo de vantagem. Eu só vejo desvantagem e lamento tudo isso, tá bom? Como prometido também eu vou tecer comentários sobre cada um desses ministérios, os úteis e os inúteis. E finalizando, aliás, antes de finalizar, eu gostaria de pedir que você compartilhe o meu canal, compartilhe esse vídeo que é de interesse nacional, inscreva-se no meu canal, é bem fácil, basta bater o dedinho naquela tarja vermelha escrito inscreva-se. Ative o sininho para receber novos vídeos em tempo real, por favor. Gratidão eterna por tudo isso. E para finalizar, moral da história desse vídeo aqui. Além do que eu já disse, é que tudo isso acontece e não é para o bem do país, nem para o bem das maiorias, nem das minorias. É para o bem, é que o Lula, vou assim resumir numa frase só, ele é um cara despreparado, desqualificado, que teve tempo e dinheiro para estudar, dinheiro até que nem era dele para estudar, poderia ter estudado, mas não estudou. Não se preparou para fazer uma boa gestão, nem para fazer coisa alguma que preste na vida. Mas a fada madrinha dele é muito boa, esse cara tem a estrela do PT, no caso a estrela vermelha, e ele chegou à presidência por 3 vezes, não com meu voto, obviamente, em nenhuma das vezes, porque eu jamais votaria num sujeito igual o Lula para presidente. Aliás, não votaria nem para prefeito de cidade de 3 habitantes. Eu, ele mais um. Enfim. Porque ele é despreparado. Isso sem levar em consideração a ficha, a folha corrida do sujeito, que está sub júdice. Starte a folha corrida dele, ele é despreparado e ponto. Não serve para ser presidente. Eu já falei isso 600 mil vezes. Não serve, não tem qualificação. Não estudou para isso e não serve. Se o cara não estuda para ser médico, não pode ser médico. Se o cara não estuda para ser engenheiro, não pode ser engenheiro. É uma lógica. Como é que o cara pode ser presidente se não estudou, não se preparou, não tem experiência de gestão? Não serve. Simples de entender, né? Então, aí, por que ele fez tudo isso? Para resumir, finalizar isso. Para apadrinhar, para conseguir apoio político lá no Congresso, para distribuir cargos para os amigos. A mesma estratégia do outro que ele disse que estava lá para ajudar a família e os amigos. Mesma estratégia, igualzinho. Por isso eu digo e repito, são farinhas do mesmo saco, sim. Tá bom? É isso. Bolsonaro e Lula, farinhas do mesmo saco, lá. Um abraço, até mais.